Vamos falar da violência no Rio de Janeiro. Hoje, durante evento da Força Aérea Brasileira aqui em São Paulo, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que a situação de guerra na favela da Rocinha acabou. Segundo ele, porém, os tiroteios já fazem parte da história da comunidade. Jungmann admitiu atraso na implementação de um pacote social nas favelas cariocas que tinha como objetivo, tem como objetivo promover essa iniciativa esportiva, uma alimentação e também uma assistência aos jovens. Ô Vera, inclusive essa pergunta que a gente faz, a pergunta pro nosso ouvinte que vai participar nessa reta final, você até que inclusive passou aqui a pergunta, como é que você achou dessa frase do ministro Jungmann a respeito? Ficou totalmente infeliz, desconectada da realidade, desnecessária, desconectada da realidade e infeliz, porque tanto a guerra não acabou que houve necessidade de as Forças Armadas voltarem às pressas para retomar a ação lá na Rocinha, que foi encerrada prematuramente, os conflitos voltaram, houve conflitos nesse fim de semana, a gente tem visto aqui diariamente nos relatos do Rodrigo Viga, tem lido nos jornais, então o ministro parece afoito para tirar os seus homens de lá, porque sabe que esse é um nó muito difícil de desatar, que não vai ser com base em operações emergenciais que se vai resolver a guerra. Então, portanto, falar em que a guerra acabou é lamentável, e dizer que as pessoas têm de conviver com tiroteios como parte do seu cotidiano e que isso já está contratado e que essa seria a realidade histórica de um bairro, de uma das principais cidades do Brasil, que não é bairro, é favela, mas que tem ali uma população maior que a de muitos e muitos bairros, é o ministro da Defesa do país jogar a toalha e dizer que a gente tem que aceitar o estado de iniquidade. Não é aceitável isso. O Brasil é uma democracia, é um estado constituído, democrático, de direito, as pessoas pagam os seus impostos, Vivemos num estado que a gente espera que dê conta das suas atribuições. Se o ministro joga a toalha e diz que não, que é assim mesmo e que dane-se, que vamos conviver com isso, é dizer que, perdemos o jogo. Não dá para aceitar isso. Bom, vamos à fala dos nossos dois cariocas, Vamos, primeiro você, o Andreasa, vai lá, o que você achou da frase aqui do Jungmann? Vocês que conhecem tudo que acontece aí no Rio, vivem de certa maneira tudo que acontece aí, vai lá. Querem saber? O cara falou a mais pura verdade. No sentido de que o morador da Rocinha e de outras favelas do Rio de Janeiro, quase todas tomadas pelo tráfico ou pelas milícias, esse morador tem sim de entubar o tiroteio. É a mais pura realidade dele e faz parte da história, sim, infelizmente, inclusive da Rocinha, pelo menos há 30 anos. É um dado da realidade. A guerra não acabou e não acabará porque ela é permanente. É um dado da realidade, é o status. Nós temos uma cidade aqui com uma geografia muito particular, em que morros entrincheirados, tomados por traficantes, essas favelas, algumas por milícia, várias facções. É uma guerra de natureza que o chefe das Forças Armadas, o ministro da Defesa, não tem como conhecer. Ele expressa ignorância absoluta sobre isso. Porque você tem não só o poder público, o exército erradamente nessa função, mas as polícias combatendo os traficantes em facções brigando entre si, ainda os milicianos, alguns deles compostos por policiais ou bombeiros, brigando com traficantes e com a polícia que não está corrompida. Veja se qualquer força armada tem preparo, estrutura, constitucional mesmo para cumprir essa missão. Então, o Jungmann fala verdades que são expressão da sua profunda ignorância sobre a realidade de segurança pública no Rio de Janeiro. E você, Mardu, como é que vê essa questão? Eu estou lembrando que no começo desse ano, no 3 em 1, nós começamos em janeiro debatendo justamente aquelas revoltas das prisões do Rio Grande do Norte, em Manaus, aquelas chacinas, em que por trás estavam essas facções todas, em guerra pelo Brasil. Isso foi em janeiro. Estamos no meados de outubro já, e agora passamos dos estados do Norte e do Nordeste, estamos aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, na Zona Sul.
onde a realidade é mais ou menos a mesma. Naquela época eu lembro, inclusive, o Andreasa já tinha advertido para a questão da segurança pública interna, né? A questão das facções, com as facções cada vez mais conquistando territórios, não só dentro dos presídios, território mesmo, dentro das favelas, dos bairros, enfim. O que aconteceu nesses 8 meses, 9 meses, né? Um recrudescimento, uma piora da segurança pública. O Brasil é o campeão mundial de crimes, de mortes violentas, né? Principalmente por assassinatos, por homicídios. Essa é a nossa realidade. Eu posso concordar com o Raul Jugman, primeiro, com a sinceridade dele. E segundo, o Exército não é feito para fazer segurança pública. A tarefa do Exército é outra. Os militares são treinados para fazer outra coisa. Isso já se sabia desde o início. E é aquela velha história. Aplicaram, de repente, um antibiótico poderoso demais, não curou o doente, pelo contrário, você criou defesas internas desse organismo social em que são infensas, né? O Exército não faz mais efeito. Essa que é a verdade. Quantos fuzis que eles conseguiram prender? O Rogério 174 está solto aí, né? Não prenderam. Enfim, o 157 é questão de número. O fato é que o Exército bateu em retirada, foi derrotado. Essa que é a verdade, nua e crua. E isso é grave para o cidadão, é grave não é só para o carioca, não. É grave para o cidadão do Brasil, porque acontece hoje no Rio de Janeiro, amanhã vai acontecer em São Paulo, acontece em Porto Alegre, já acontece em Santa Catarina, nos presídios. Esse é que é o país, esse é o país, essa é a herança maldita que nós temos, principalmente nesses 13 últimos anos do PT aí. Não que isso vem de antes, é verdade, mas o agravamento disso, nesses últimos anos, com a falência geral do Estado, com a falência das instituições, com a falência da ética, da política. Cara, estamos colhendo o que plantamos. É isso. Fala, Vera. Eu só vejo teclado aí, tá? Estou aqui interagindo com o nosso chat, tentando ali fazer os leitores haters serem lovers, mas é difícil. Tá difícil aí. Não é uma missão fácil? Passa pro Andreasa. Não é uma missão fácil. É uma missão quase tão dura quanto extinguir a guerra na Rocinha, Patrick Santos. Mas acho que eu já esgotei minha colaboração sobre isso. Vamos então agora... Ô, Patrick Santos. Oi, Carlos Andreasa. Só uma coisa. Há responsáveis por isso. Tá? Os governadores do estado do Rio, sobretudo, uma sequência de governos acéfalos, o mais expressivo deles, o senhor Leonel Brizola, um dos principais responsáveis, mas também foram Moreira Franco, depois Marcelo Alencar, Garotinho, Garotinha, Benedita e, fundamentalmente, nos últimos anos, o Sérgio Cabral. Na sua aliança com o PT, a tal das UPPs, que ocupou as favelas sem prender um bandido. Como é que você combate o tráfico de drogas sem prender bandido? Sem apreender armamento? Cadê o senhor Beltrame? Ô, Reginaldo, e o que os nossos ouvintes pensam a esse respeito aqui que a gente está discutindo sobre a violência do Rio, que disse o Andreasa e todos aqui? Vai lá. Meu nome é Jefferson Cavaleto, sou de São Paulo, e essa declaração aí do ministro foi bem infeliz. Faz parte da história do Rio de Janeiro, porque ele não mora lá, né? No condomínio que ele mora provavelmente não tem tiroteio todo dia. Que é o Ronaldo Vitória. Olha, o Raul Jugman, ele só falou a verdade, certo? Mas ele falou a verdade porque todos os partidos políticos, inclusive o dele, sobem aquela favela e todas as outras em época de eleições, pedindo voto aos favelados. Ou seja, a favela interessa a todos os políticos, inclusive ele, inclusive o partido dele. E as favelas só existem porque muita gente ganha muito dinheiro com a existência dessa miséria toda que existe nesses lugares.